Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Solaris do Stanisław Lem. O Stanisław é provavelmente um dos autores mais importantes da literatura polonesa e este livro aqui, gente, é um dos livros mais importantes da ficção científica. Esse livro foi publicado pela primeira vez ali no início dos anos 60 e eu acho que a gente já pode chamá-lo de clássico da ficção científica, certo? Eu já tinha visto o filme russo, né, do Tarkovsky há bastante tempo, acabei revendo também antes de fazer essa resenha e é um baita filme incrível, mas assim, ele é um filme que não envelheceu muito bem. Então, para quem está acostumado com o cinema feito hoje em dia, ele pode ser sim um filme bastante arrastado, lento, enfim. Logo no início do filme a gente tem uma cena que pode ser para muitos interminável, porque né, a gente vai acompanhando um carrinho ali, passando por túneis. Mas é um filme muito incrível que eu realmente recomendo que você assista. E eu acabei vendo também a versão hollywoodiana, né, de 2002, feita pelo Soderbergh, né? A gente tem ali o George Clooney num dos papéis principais. Mas é um filme bem bacana também. É que esse filme pega apenas alguns aspectos aqui do livro e desenvolve naquela história, né? O filme russo, ele é muito mais completo, tem muito mais a ver com o começo, meio e fim desse livro mesmo. Mas então, gente, esse livro é o seguinte. Quando eu terminei a leitura dele, eu fiquei com a impressão de que ele é um livro funil. E eu vou tentar explicar pra vocês o que eu quero dizer com isso. Ele começa de um jeito bastante simples, então a gente tem ali uma pessoa que costuma trabalhar em missões interplanetárias, então assim, ele não é exatamente um cientista, mas e ele é também um psicólogo, então ele é convocado para estar ali naquela missão em Solaris. Solaris é o nome desse planeta, que é um planeta bastante peculiar, porque ele é formado praticamente inteiro por um oceano, e é um oceano inteligente. Então existe ali em Solaris uma série de pesquisas, você tem ali 3 pessoas trabalhando naquele lugar e essa quarta pessoa, que é o nosso personagem principal, tá indo pra lá então. Ele conhece apenas um dos cientistas que já moram lá em Solaris, os outros 2 ele ainda não conhece, então ele tá indo pra lá. Só que quando ele chega lá em Solaris, tá tudo muito estranho. Primeiro, não tem ninguém para recebê-lo, então dentro ali da estação de pesquisa, você tem ali também diversas coisas fora do lugar, tá tudo meio bagunçado, abandonado. Então o Kelvin já começa a se perguntar o que é que tá acontecendo ali. De repente ele vê um dos pesquisadores e é um cara que também está bastante perturbado. Primeiro, ele parece não acreditar na chegada daquela pessoa nova. Então a chegada do Kelvin é uma coisa meio inesperada e logo num primeiro momento aqui, o leitor vai perceber que esse cientista está realmente bastante perturbado porque ele vai se perguntar se o Kelvin é real, se ele está realmente ali na estação. Então, conversa vai, conversa vem, ele vai acreditar então que o Kelvin realmente está ali e aí ele vai dizer o seguinte, olha, aquele outro cientista que você conhecia e tal, seu amigo, pois é, ele morreu em circunstâncias bastante estranhas. Esse cara vai contar pro Kelvin então que ele se matou e num primeiro momento o Kelvin não vai acreditar nessa história, então ele quer porque quer conversar com o terceiro cientista que estaria ali então em Solaris. Só que esse cara também estranhamente está trancado no quarto dele e não quer receber ninguém. Então ele vai até lá, bate na porta desse cientista e esse cara não quer abrir a porta de jeito nenhum. E aí ele vai ouvir, além dos passos do cientista dentro desse quarto, ele vai ouvir também passos de criança, risadinhas também. Então assim, tem uma criança ali naquela estação. E isso é uma coisa muito estranha. E quando esse cara finalmente abre a porta para falar com o Kelvin, ele não deixa que o Kelvin veja o que está acontecendo ali dentro daquele quarto. Então o próprio Kelvin está perdido ali naquela missão, o leitor também vai ficar bastante perdido aqui no início da história, mas conforme a história vai se desenrolando, a gente vai entendendo o que é que está acontecendo. Na primeira conversa que ele tem ali com aquele primeiro cientista logo ao chegar em Solaris, o cara vai dizer pra ele uma coisa estranhíssima. Ele vai dizer o seguinte, olha só, além de você, só tem outras 2 pessoas aqui nessa estação. Uma delas sou eu e a outra é o outro cara, o outro cientista. Se você vir qualquer outra pessoa por aí, essa pessoa não existe. Então assim, como assim essas outras pessoas não existem se ele acabou de ouvir os passinhos e a risada de uma criança no quarto do outro colega? Tá tudo muito estranho, só que assim, o Kelvin precisa saber o que é que ele está fazendo ali em Solaris, o que é que está acontecendo ali naquela estação. Então ele vai insistir para conversar com esses colegas e os colegas vão sempre dizer assim, ah, daqui 1 hora você aparece aqui no meu laboratório e a gente conversa.
E nessas conversas ele tenta sempre apertar essas pessoas para que elas contem o que é que está acontecendo ali em Solaris, e as pessoas vão sempre dando umas respostas bastante estranhas. Num dado momento, um deles vai dizer para ele: olha, você só vai entender o que está acontecendo aqui em Solaris quando você também receber um hóspede. E dali um tempo ele vai realmente receber um hóspede. Muito estranho. Eu não vou contar pra vocês agora de quem se trata esse hóspede, porque, gente, é sério, se eu contar qualquer outro aspecto desse livro pra vocês, será um spoiler danado. Então, para você aí que ainda não leu Solaris, não conhece os filmes, enfim, não sabe do que se trata a história, recomendo fortemente que você leia o livro, que você assista aos filmes, pelo menos o filme russo, que é maravilhoso. Depois você volta aqui esse vídeo e vê a continuação dele, porque assim, quero muito comentar com vocês aqui sobre o desenvolvimento da história e alguns aspectos que realmente vão estragar a leitura de quem não conhece a história, certo? Combinado, então? Então daqui pra frente eu vou comentar com vocês alguns detalhes que pode ser que você não queira saber, certo? Então é o seguinte, como eu tinha dito pra vocês, Solaris é esse planeta oceânico e esse oceano é inteligente. Para que o Kelvin consiga entender o que está acontecendo ali em Solaris, ele vai recorrer à literatura. Então, assim, conforme a história vai correndo, a gente vai descobrindo que existe toda uma ciência, né, a respeito de Solaris chamada de solarística. Então, existem milhares de artigos científicos, artigos acadêmicos a respeito de solarística. E tudo isso tá ali, então, naquela estação. Quando o Kelvin começa, então, a pesquisar nesses livros, a gente vai percebendo que muita coisa ele está relendo. A descoberta desse planeta é uma coisa já antiga, então na Terra as pessoas já sabem da existência de Solaris há muito tempo, já falam sobre isso também há muito tempo. E aqui nesse livro a gente vai ter então a transcrição de alguns desses textos acadêmicos sobre Solaris. Conforme ele vai lendo esses textos, a gente vai percebendo também que as primeiras missões que chegaram a esse planeta perceberam aquele oceano inteligente de uma forma, e conforme os anos foram passando, outras missões foram surgindo e etc, aquilo foi meio que evoluindo. Então ali nas primeiras missões a gente tinha o oceano gerando algumas formas do imaginário humano. Então assim, você tinha o oceano expelindo ali prédios, expelindo a figura de um bebê num dado momento. É quase como se aquele oceano quisesse dar as boas-vindas a esses terráqueos, mostrando para eles, né, algumas coisas que eles conheciam. Quando essa missão aqui que a gente acompanha em Solaris acontece, o oceano já está muito mais avançado. Ele está mandando algumas coisas para esses humanos muito mais, como é que eu vou dizer, elaboradas, digamos assim, do que simplesmente esboçando ali algumas coisas que a gente tem aqui no nosso planeta. Então o oceano está mandando para essas pessoas, né, para esses cientistas, esses hóspedes. Então lembrem-se de que eu avisei que teria spoiler aqui, hein, minha gente? Então, o hóspede que o Kelvin vai receber é a esposa dele. Só que é a esposa dele como ele a tinha visto pela última vez. Quando ele viu sua esposa pela última vez, ela tinha 19 anos e tinha acabado de cometer o suicídio. Então essa hóspede traz a roupa que ela estava usando na última vez em que ela foi vista e também uma picada de agulha no braço, né? Ela se injetou ali um veneno X ali e se matou. E ela se matou por conta do término do relacionamento deles. Então naquele dia ele tinha acabado de se mudar. Ou seja, ele carrega consigo essa culpa pela morte da esposa. E agora que ele está ali em Solaris, ela está ali. Mas veja bem, ela não é um fantasma, ela não é um holograma, ela é, na medida do possível, uma pessoa de carne e osso. Só que olha que curioso, ela traz consigo as memórias que os dois criaram juntos e ela tem também algumas memórias que são dele. Então, num dado momento aqui no livro, ela vai comentar a respeito de um amigo dele que ele tem certeza que nunca apresentou pra ela e nunca falou dele pra ela, mesmo porque ele só conheceu esse cara muitos anos depois da morte da moça. Então, o livro todo vai caminhando pra uma discussão psicológica. Então, até que ponto aquela moça seria uma projeção da própria culpa que ele carrega. Vai caminhando também para algumas discussões filosóficas a respeito disso que está acontecendo ali em Solaris, né, entre os cientistas que ali estão. Tem o questionamento que eles vão se fazer também a respeito do motivo, né, então por que é que o oceano está mandando aquilo para eles? Num primeiro momento, eles vão acreditar que aquilo é uma forma de... não exatamente de vingança, mas é como se o oceano estivesse mostrando para eles o quão horríveis eles são, já que esses hóspedes todos têm a ver ali com alguma culpa que eles carregam. E depois de um certo tempo, eles começam a questionar se aquele oceano, na verdade, não está fazendo aquilo com eles por, na verdade, como se fosse ali um presente de boas-vindas.
Será que aquele oceano está proporcionando a eles uma segunda chance, né? Será que agora eles podem fazer a coisa certa com aquelas pessoas? Mas lembra que eu falei pra vocês que esse é um livro que me lembrou bastante a questão de um funil, né? Então ele começa de um jeito simples, né, pra uma ficção científica. Então você tem uma pessoa indo pra uma estação num outro planeta, enfim. Até aí nada demais, né? Mas quando essa pessoa chega ali em Solaris, começam então ali os problemas, a gente vai discutindo aos poucos e de repente a gente tá discutindo aqui nesse livro a existência de Deus. E não só isso, o que é discutido aqui mais pro final desse livro é se o oceano, na verdade, não seria a origem de Deus. Porque, afinal de contas, analisando friamente, né, isso sem a parte religiosa, Deus também é uma criação do ser humano. Inclusive, uma criação do imaginário coletivo, certo? E aquele oceano tem a capacidade de gerar aquilo que está no imaginário daqueles cientistas. Cara, que livro incrível! Então, assim, é um livro relativamente curto, ele tem cerca de 300 páginas. A primeira parte desse livro simplesmente não dá pra largar. Você quer saber o que está acontecendo ali em Solaris, quem são esses hóspedes, o que é que está acontecendo ali com eles. Mas chega um momento ali na história em que ela começa a ficar um pouco mais lenta. A gente vai acompanhando o desenvolvimento do relacionamento, entre aspas, entre o Kelvin e essa sua nova esposa. Então a gente percebe que o autor se demora bastante contando pra gente sobre esse desenvolvimento amoroso dentro de Solaris. E isso quebra um pouco o ritmo da leitura mesmo, né? A gente quer saber a conclusão dessa história, né? No fim das contas. Mas além de tudo isso que eu disse pra vocês que é discutido aqui nesse livro, talvez o tema central seja exatamente a questão da solidão. E também a questão da insatisfação do ser humano com relação ao outro. Então o que foi que deu errado no relacionamento do Kelvin e a esposa, né? Enquanto eles viviam juntos? O que aconteceu com ele durante todo esse tempo entre a morte da esposa e a chegada dele a Solaris, né? Mais de uma década se passou. Isso é um livro absurdamente excelente. E, gente, por mais que vocês estejam ali numa parte do livro que pareça arrastada e tudo mais, por conta ou do relacionamento, né, ou do desenvolvimento do relacionamento, ou por conta dos textos acadêmicos de solarística, né, que tem seus trechos aqui no livro também, não importa. Faça o que for preciso para chegar ao final desse livro, vai valer a pena. E eu sei que vários de vocês que insistiram em ver esse vídeo até o final ainda não leram esse livro, mas, gente, vale muito a pena. Tenho certeza de que vocês vão pensar em 1000 coisas aqui ao longo da leitura desse livro. Então é isso. Me contem aí nos comentários o que foi que vocês acharam desse livro incrível e dos filmes também. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.